Graça e paz, queridas, é sempre um privilégio enorme ter a oportunidade de falar desse Deus maravilhoso que nos criou, que nos formou, que nos deu sopro de vida e que, além de tudo, enviou o seu Filho único para morrer por nós na cruz e nos dar o direito de um dia morarmos no céu. É maravilhoso também poder conhecer mais um pedacinho desse povo de Deus. Eu recebi um convite maravilhoso da Lu de vir falar para vocês sobre uma das mulheres da Bíblia, a Safira. Para quem não me conhece, meu nome é Poliana. E antes da gente começar a falar sobre a Safira, eu queria que a gente fizesse uma oração. Feche seus olhos. Pai querido e amado, nós somos muito gratos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidas em Teu nome. Senhor, nós te damos graças pela vida, Pai, porque o Senhor cuida de nós com tanto cuidado. Nos formou desde o ventre, nos deu o direito de sermos salvas através do Teu Filho. Pai, obrigada pela saúde, obrigada pelo dia de hoje, obrigada, Senhor, pela nossa família. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te pedir, abençoa cada uma das mulheres que está assistindo e faz parte desse grupo, Senhor, neste momento. E que essa bênção se estenda a seus filhos, seus esposos, sua família. Pai, que a tua bênção, que é infinita, que a tua palavra, Senhor, possa ecoar através da vida delas. Pai, me dá também, Senhor, a graça de no abrir da minha boca, Pai, o teu Espírito Santo falar, Senhor, a esses corações que estão sedentos por te ouvir. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te pedir, escreve, Senhor, essa palavra na tábua do coração de cada uma dessas mulheres. Abençoa, Senhor, esse dia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos conversar então sobre a Safira? Safira é uma mulher que está descrita no livro de Atos, capítulo 5. Abra sua Bíblia e vamos acompanhar juntos. Atos, capítulo 5, a partir do versículo 1. E diz o seguinte: mas um certo homem, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço. Sabendo também sua mulher, e levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da propriedade? Guardando-a não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formastes esse desígnio no teu coração? Não mentistes ao homem, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, ou seja, morreu. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os moços, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. Passado um tempo, quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Então Pedro lhe disse: por que entre vós concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés do que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os moços, acharam-a morta e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram essas coisas. Essa é a menção que existe na Bíblia acerca de Safira. E existem muitas coisas que nós aprendemos com essa palavra sobre o que nós não devemos fazer, como nós não devemos agir. Nós cremos mesmo que não existe uma vírgula que esteja na palavra de Deus que ela esteja lá sem um motivo. Mesmo as referências daquilo que nós não devemos ser ou do que nós não devemos fazer, acrescentam muito às nossas vidas. E assim essa passagem de Ananias e Safira, sua esposa. O que nós aprendemos com essa passagem? A primeira coisa que nós aprendemos
é que eles não eram obrigados a dar o dinheiro do terreno. Eles não eram sequer obrigados a vender o terreno. Naquela época, na época da igreja primitiva, as pessoas se reuniam e dividiam o que tinham, partiam o pão. Então as pessoas que tinham um pouco mais dividiam com aqueles que precisavam, que tinham menos. Mas as pessoas faziam isso de coração. Não eram obrigadas a fazer isso. Então eles não eram obrigados a vender o terreno e muito menos dar o valor total do terreno. Eles podiam ter dito, eu vendi o terreno por um valor X, mas eu quero doar apenas essa parte. E não há pecado nisso. Não havia pecado naquela época em relação a isso, como não há pecado hoje. As pessoas faziam de coração. Mas se você prestar atenção, o versículo ele já começa com um entretanto, mas. Por que o versículo começa com mas? Porém, ele era uma continuidade da palavra do capítulo anterior, que falava que Barnabé tinha doado seus bens, tinha vendido seus bens e tinha doado tudo. Depositou tudo aos pés dos apóstolos. Mas um outro casal também vendeu. Não doou tudo, mas segurou, reteve uma parte. E aí o problema em si não seria reter, mas mentir. Preste atenção que no começo dos versículos, Pedro diz assim, por que, Ananias, você deu ouvido a Satanás? A sugestão de Satanás. Satanás nos sugere o tempo inteiro pecar contra Deus. Mas o problema não é a sugestão de Satanás, é quando nós cedemos a essa sugestão. E Ananias e Safira cederam a essa sugestão de Satanás e pecaram contra Deus quando mentiram. Eles disseram que tinham vendido a propriedade por determinado valor e estavam entregando tudo, mas na verdade eles não estavam entregando. Eles foram hipócritas diante de Deus, hipócritas para com o Senhor. E é isso que o Senhor não se agrada. Deus não precisa do nosso dinheiro como não precisava do dinheiro de Ananias e Safira. Deus é dono do ouro e da prata e de tudo que existe na terra. E Ele não precisa do nosso dinheiro. Ele quer a sinceridade no nosso coração. E foi isso que faltou. Ananias e Safira queriam aparentar que tinham doado tudo, embora não tivessem doado. Eles mentiram contra o Espírito Santo. Não podemos esquecer que o Espírito Santo sabe de tudo. A Bíblia diz, o salmista diz que ele conhece quantos fios de cabelo existem na nossa cabeça. Conhece o nosso assentar e o nosso levantar. Ele conhece o íntimo, ele nos conhece por dentro. E esse foi o grande erro de Ananias e Safira. Mentir para o Espírito Santo. Deus, eles votaram e não cumpriram. Ou seja, eles prometeram que iam vender a propriedade toda e doar. E não fizeram. Eles queriam reconhecimento. Isso me lembra muito os dias de hoje, onde vivemos um tempo onde as pessoas vivem muito de aparência. As pessoas querem aparentar algo que elas não são, algo que elas não fazem. Nós vivemos uma época em que as pessoas doam uma cesta básica ou ajudam alguém e fazem selfies, fazem fotos e divulgam essas fotos para se promoverem. Mas a Bíblia diz que se você já recebe aqui na terra o galardão, o reconhecimento sobre aquilo que você fez, por que você vai ter galardão no céu? Você já foi, né? Já foi reconhecido. E as pessoas buscam hoje em dia reconhecimento terreno. Eles queriam ser reconhecidos naquele meio, como talvez pessoas muito cristãs, pessoas muito generosas. Eles queriam reconhecimento. O que eles estavam buscando era reconhecimento. Eles revestiram-se de uma aparência cristã que, na verdade, eles não tinham. A Bíblia cita isso em determinado momento como sepulcros caiados, como um sepulcro caiado. É aquele que por fora parece uma coisa, mas por dentro está podre. E aí o que aconteceu porque eles fizeram isso? Eles receberam juízo de morte. Quando Pedro perguntou a Ananias,
foi por esse preço mesmo, Ananias, que você vendeu? E ele falou, foi. Ele falou, poxa, Pedro, mas você cedeu à tentação de Satanás. E por que você cedeu? Agora, né, o juízo de Deus sobre a sua vida é a morte. E ele morreu, eles receberam o juízo de morte. É importante falar assim, mas será que essa palavra ela só valia para aquela época? Será que essa palavra, Deus queria falar alguma coisa, mas não servia, era só para aquele tempo? Como eu falei no início, eu creio mesmo que não há uma vírgula sequer que esteja na Bíblia que não haja um propósito para ela. Naquele momento, houve a morte física de Ananias e de Safira. Mas em muitos momentos, existem crentes que estão morrendo de várias outras formas. Que tipo de mortes podem acontecer? Pode ser uma morte espiritual, pode ser a morte financeira, pode ser a morte do lar, a morte de uma família. É importante ressaltar que a questão para Deus não era o dinheiro. Deus ele está preocupado com a qualidade da nossa oferta, não com a quantidade. Nós não podemos esquecer que a viúva que deu apenas 2 moedas, segundo é mencionado nos evangelhos, Jesus estava sentado lá e vinham várias pessoas ricas fazendo doações, fazendo ofertas para a casa do Senhor. E veio uma viúva que colocou lá 2 moedinhas, mas era tudo que ela tinha. E Jesus falou, olha só, a maior oferta que teve aqui hoje foi a dessa mulher. Porque foi a qualidade, a generosidade do coração dela. E é isso que o Senhor quer de nós. Ele quer a generosidade no nosso coração. Ele quer que nós ofertemos com amor. Em Marcos 12:41, essa passagem interessante, ele diz assim, Jesus sentou em frente ao lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro na caixa de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando assim seus discípulos, Jesus declarou, afirmo-lhe que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas muito mais do que todos os outros. Todos deram o que lhe sobrava, mas ela não. Da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Então não é quantidade. Deus não está preocupado com quantidade. Deus está preocupado com a qualidade do nosso coração, a generosidade do nosso coração. E aí vamos chegar em Safira. Primeiro, Pedro chamou, conversou com Ananias e falou, aí Ananias, foi por esse valor? E Ananias falou, foi por esse valor. Ele falou, então você vai morrer. E aí depois de algumas horas chegou Safira. A Bíblia diz que Safira combinou com o marido para fazer isso. Safira, ao invés de agir como Abigail, por exemplo, em 1 Samuel 25, que foi lá e consertou o erro de Nabal, ao invés de aconselhar o seu marido, não, ela fez conserto com o marido, ela combinou com o marido para mentir contra Deus. Nós não podemos esquecer que nós, como mulheres, nós temos acesso aos nossos maridos como ninguém tem. Nós temos o poder de trazer equilíbrio ao nosso lar. Em Provérbios 14, fala que a mulher sábia edifica o lar, mas a tola, ela destrói o lar. Se você vê o seu marido cometendo um erro, você tem o direito de exortá-lo em Deus. Você tem a obrigação de exortá-lo em Deus, com santificação dentro da palavra de Deus, orando, pedindo sabedoria ao Senhor. Vocês que têm maridos que não são cristãos, peçam sabedoria a Deus sobre como orientá-los. Nós que temos maridos cristãos também, mas em tudo nós precisamos o tempo inteiro ter cuidado para não errar. Que vocês também possam ter a autoridade oriunda de Deus de exortar seus maridos com amor, com oração, com santificação. Nossos maridos são a cabeça do nosso lar, são a cabeça da família. Mas nós precisamos agir conforme a vontade de Deus. É importante que sejamos
sábias em cada detalhe. Porque é nos detalhes que Satanás muitas vezes nos pega. A questão da mentira é uma questão importante. Eu me lembro que eu tenho 2 filhos pequenos e desde que eles são crianças, nós temos cuidado em ensiná-los pelo exemplo. Coisas muitas vezes tão pequenas que as pessoas fazem. Muitas vezes o telefone toca e a pessoa fala assim: ah, não, filho, atende aí e fala que eu não tô. Isso é mentira. Nós não fazemos isso na nossa casa. Se nós não queremos atender o telefone, nós dizemos: olha, fala que a mamãe agora não pode atender. A mamãe liga outra hora. Mas a gente não pede para os nossos filhos mentirem e nós não mentimos. Porque à medida que você educa os seus filhos pelo exemplo, ele não vai poder fazer errado. Na hora que ele está fazendo errado, você pode dizer: você já viu a mamãe fazendo isso? Nós somos instrumentos de Deus dentro da nossa casa, dentro dos nossos lares, dentro da nossa família. Precisamos ser exemplos do que o Senhor espera de nós. Exortemos os nossos filhos, exortemos os nossos maridos pela palavra. Tragamos a palavra de Deus para dentro da nossa casa, ainda que o seu marido possa não ser cristão ainda. Será logo em nome de Jesus, mas ainda que ele não seja, faça o seu culto doméstico, ensine os seus filhos na palavra de Deus, edifique o seu lar. Que o seu marido, ainda que não seja crente, ele perceba em você a mulher diferente, que não é igual ao mundo. E que ao ouvir uma sugestão do inimigo de fazer alguma coisa errada, você não venha aceitar essa sugestão. Safira foi mencionada diretamente apenas em 2 versículos, mas ela é para nós mulheres, um exemplo do que não ser, de como não agir. Nós temos poder de trazer vida para a nossa família através da palavra de Deus, através do Espírito Santo de Deus, quando nós agimos conforme Ele espera que nós possamos agir. Trazer vida e não morte para o nosso lar, para a nossa família. Não extingamos o Espírito Santo das nossas vidas, da nossa família. Que nós possamos fazer a diferença, exortando os nossos filhos e os nossos maridos com amor e dentro da palavra de Deus. Assim como fez Abigail naquele momento, e assim como, infelizmente, não fez Safira e teve o juízo de Deus. Eu agradeço imensamente essa oportunidade de falar um pouquinho de Deus para vocês. Que o Senhor Jesus, o Espírito Santo, possa encher os seus lares com muitas bênçãos, com muita paz, e que o Senhor nos conceda a sabedoria necessária para ouvir os nossos maridos, mas também aconselhar em Deus os nossos maridos nos momentos necessários. Deus os abençoe. Um grande abraço em nome do Senhor Jesus.